E hoje, com muita alegria, eu recebo a Marina, que é uma pessoa muito importante na minha história, na minha jornada profissional. Uma profissional que eu admiro muito, que eu acredito que tem muito a contribuir com todas as mulheres que forem acompanhar aqui o nosso bate-papo e também assistir a gravação depois. Quem estiver chegando, já dá um like no coraçãozinho aqui que ajuda a avisar mais pessoas no Instagram que nós já estamos ao vivo. Marina, você é uma representante assim, perfeita da mulher que cada vez mais eu estou recebendo aqui, que é uma mulher multitarefa, que articula diversas atividades na rotina e que prioriza o autocuidado. Não vou dar spoilers aqui, não, porque a gente vai explorar ao longo da nossa conversa, mas já quero agradecer a sua contribuição aqui e participação. Imagina, eu fico super feliz pelo convite e feliz de representar isso, porque na verdade essa é a realidade hoje de maioria das mulheres, né? Então, estamos aí e se eu puder, só de a gente conversar, bater papo, falar sobre isso, a gente ajuda o autoconhecimento, ajuda mais mulheres, então, um prazer enorme estar aqui. Que bom, Marina. Pessoal, quem for entrando, é um bate-papo mesmo, uma conversa. Eu vou fazer algumas perguntas à Marina, a gente vai trocando ao longo aqui da live. Caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma contribuição à conversa, fique super à vontade para comentar. Marina, para a gente já começar, como que foi no início da sua carreira a sua escolha profissional? Embora a gente tenha convivido e até conversado sobre questões de carreira, eu não sei como que você escolheu se tornar jornalista, se era a sua primeira escolha ou não. Então, vamos lá. Eu sou do interior, eu sou de Ipatinga, assim, cresci até os 16 anos lá, né, uma cidade do interior. E na época lá, não tinham faculdades lá na cidade, né? Quando eu estudava, quando eu fiz o terceiro ano. E a gente normalmente saía em busca dessa formação profissional. Quando eu fiz o terceiro ano, na minha escola lá, a gente já tinha um direcionamento. Você ia para a área de exatas, para a área de humanas, e eu não tinha muita clareza naquela época do que eu queria. Então, eu cheguei a fazer, a escola fornecia teste vocacional. Na época eu fiz um teste vocacional e saiu que eu era da área de humanas. Mas eu não tinha essa clareza. O meu pai era dentista. Eu cheguei a prestar vestibular para odontologia. Então eu fiz o terceiro ano na área de biológicas, voltado para biológicas, mas fiz odontologia no vestibular, não passei. Eu acho que Deus tem os planos dele, a gente não sabe, vai ver depois, né? E aí, eu estudando um pouco mais sobre profissões, eu não sei por quê, eu fiz comunicação social muito num sonho, numa expectativa de fazer jornalismo de televisão, era uma coisa que eu gostava, meu pai assistia muito, então era muito voltado para isso. Então, acabei fazendo comunicação social, passei no vestibular para comunicação, e hoje confesso para você que eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, jamais. Acho que super me encontrei e segui essa carreira e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi ao longo dos anos aí. Mas não foi uma escolha muito consciente na época, não, isso é fato. Mas que bom que foi acertada, né? Que no seu caso você se sente realizada em permanecer na área. Cada vez está mais comum a gente trocar, né? Isso Migrar, mesmo. por fazer essa escolha muito jovem, né? Sem essa orientação e sem essa clareza. Uma curiosidade, na sua época, comunicação social já tinha habilitação em jornalismo, publicidade, propaganda, rádio, TV? Como é que Já era? tinha. Na época eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, na minha faculdade, né, já tinha que fazer escolha. Tinha gente até que fazia escolhas para um curso, depois migrava, aproveitava a publicidade. Mas eu me formei na UniBH, eu entrei ainda era FAF, em 2001, já tem um bom tempo, mas na época, eu já fiz habilitação em jornalismo. Então, ao longo da faculdade, fui conhecendo outras áreas, né? Então, assim, eu entrei com a expectativa de fazer um tipo de jornalismo, e aí conheci redação, conheci o jornal impresso, revista, comunicação corporativa, assessoria de imprensa, rádio, um mundo da comunicação social que eu desconhecia por completo. E acabei tendo uma oportunidade aí no finalzinho do meu curso. Fiz estágio em TV, fiz estágio na Band,
Tive experiências em redação, mas acabei no final do meu curso fazendo um estágio numa empresa pública, que foi até onde a gente se conheceu, Uhum. mas na área de assessoria de imprensa, então de comunicação corporativa. E aí eu acabei me apaixonando pela comunicação corporativa. Então foi um lado da comunicação que eu também descobri na prática, né? Na faculdade a gente vê muita coisa, mas a gente não vê na prática. E eu tive a oportunidade, então me formei, acabei trabalhando, fui contratada e acabei ficando nessa área e me especializei muito nessa comunicação. Então, assim, tive ao longo da minha carreira, oscilei, cheguei a cobrir férias em redação no estado de Minas, mas eu sempre volto para a comunicação corporativa, que eu acho que é o meu lugar mesmo. Assim, hoje acho que não tem dúvida. Depois também de tanto tempo, se eu tivesse dúvida, acho que tava difícil, né? Você já deu um gancho aí para a minha pergunta seguinte, que era sobre clareza em relação a qual caminho seguir depois da graduação. Você, assim como eu, até a gente vai dizer numa outra conversa aqui, teve essa sorte, entre aspas, né? Porque eu acho que tem muito da nossa vontade na época da graduação, de explorar bastante ali a área, né? Fazer estágio em várias áreas, e eu fiz estágio em várias áreas dentro da comunicação. Né? E isso dá essa possibilidade da gente entender melhor, na prática mesmo, como você mencionou, aquilo que que realmente faz mais sentido para a gente. E no seu caso, você já saiu então com essa clareza da graduação de que você queria seguir na assessoria de imprensa, comunicação corporativa, algo nesse sentido. Eu já tinha clareza de que eu não queria redação, apesar de ter exercitado, né, assim, igual eu falei, durante a minha jornada, eu cobria férias, né, no estado de Minas, tive uma experiência como subeditora de jornal, é, mas era muito, para mim foi muito rico entender um outro lado, ter um pouco do dia a dia, de entender ali aquele agito, mas eu acho que a comunicação corporativa foi mesmo o caminho. Então, eu saí com essa clareza, acho que sempre quis isso, eu nunca busquei uma atuação em outro tipo de veículo, ou em outra área da comunicação. Então, e aí tive. é, eu acho que não é só sorte, não. E acho que a gente vai falar sobre isso ao longo, assim. Mas eu acho que é essa determinação de seguir o que a gente quer e com um objetivo muito bem definido. Então, eu sempre busquei isso e até hoje continuo buscando esse tipo de comunicação para minha carreira. Sim, sim. Eu falo no sentido de sorte, mas de conseguir explorar o campo, Sim. sabe? Mas com Uhum. certeza. Essa questão de ter foco, né, naquilo que você quer não é sorte, é determinação Exatamente. de Muito conseguir. nisso. É. Exatamente. O, já nesse seu primeiro cargo, você já era uma líder, né? E Já. eu, como liderada sua, posso dizer que em nenhum momento achei que fosse a sua primeira atuação em liderança, Marina. Parabéns! Uma excelente Obrigada. líder. Na verdade, aprendi com todo mundo que passou junto comigo nessa jornada e você também, né? Então, assim, durante a minha primeira experiência profissional, é muito doido isso, né? Então, assim, eu saí da faculdade muito crua, não tinha experiência como profissional, e aí muito menos como líder. E aí eu acho que as coisas se cruzam, o caminho da gente a gente vai entendendo um pouco depois. Eu entrei, né, como contrato, eu tinha um ano de trabalho nessa empresa pública, e aí o líder da área pediu uma transferência para o interior de Minas. Ele era um funcionário de carreira, um funcionário efetivo, e eu tinha só um ano, eu tinha acabado de chegar. E aí ele me sugeriu o meu nome como uma possibilidade de assumir a área. E eu acho que não era pela minha experiência, pela minha, né, pela o que eu já tinha de experiência, mas eu acho que era pela vontade que eu tinha de fazer as coisas dar certo, pelo tanto que eu me dediquei naquele um ano que eu estava lá. Porque eu não me via diferente dele, né, assim, porque eu sempre busquei tudo que eu queria. Então, ele sugeriu. Eu já tinha tido trocas ali com a diretoria, porque era um cargo que tinha uma relação direta com a diretoria. E aí eu tive a oportunidade e aí, obviamente, eu abracei com toda a garra que eu podia abraçar, né? E tive
tive grandes líderes que também me desenvolveram nessa função. Então, durante esses 13 anos que eu fiquei no Estado, nessa função de liderança, eu falo que foi a minha maior formação em liderança. Por quê? Primeiro porque eu não tinha experiência alguma, então eu aprendi tudo isso, foi uma escola, de fato, 13 anos. Era uma empresa pública que passavam presidentes, 4 presidentes num ano, às vezes, né, pelas mudanças de governo. Então, isso me trouxe uma capacidade de adaptação e de flexibilidade, que é muito comum de um cargo de liderança. Então, você lidar com situações difíceis, com personalidades diferentes, com modelos de gestão diferentes, essa capacidade de adaptação, de resiliência, de ser flexível, de adaptação à mudança. Então, foi uma escola muito boa para mim. E claro que eu contei com líderes que me desenvolveram muito. Então, assim, que acreditaram muito em mim, com uma equipe maravilhosa que estava disposta a crescer junto, a fazer as entregas, que acreditava que o nosso trabalho podia ser, né, contribuir de fato. Então, acho que é um conjunto de coisas, assim, garra, com algum líder acreditando e desenvolvendo, a minha disposição em aprender, com uma equipe que somava muito e que estava ali na mesma energia. A gente passou tanta gente por ali, a gente, como era um órgão público, a gente tinha muito estagiário, né? Mas pessoas que estavam ali para agregar e que eu tenho orgulho demais de saber, assim, quantos estagiários cruzei naquela época, que depois cruzei no mercado profissional, liderei essas pessoas como profissionais de comunicação depois, tem vários deles. E é muito legal a gente ver que a gente construiu essa história junto, assim, desde o começo e que gerou resultado, né? Essas pessoas se desenvolveram, eu contribuí com a formação dessas pessoas. Na época, quando era o primeiro cargo, né, que eu falo que foi uma escola, eu tive apoio. Então, assim, eu buscava cursos de gestão. Na época, eu fiz um MBA em gestão empresarial. Eu não sabia nada do que era gestão. O Estado me ensinou muito com gestão de recurso, que era muito escasso na época. Então, a gente tinha que ser muito mais criativo, achar muito mais solução com recurso, que é um problema comum nas empresas hoje, né? Então, assim, eu desconheço uma empresa que tem facilidade de recurso, que tem recurso à vontade, que a gente tem muito dinheiro para pensar em iniciativas. Então, eu busquei todo esse conhecimento e acredito que foi a principal escola, assim. Então, eu fiquei nesses 13 anos, eu falo que foi aprendizado ano a ano, a cada novo presidente, a cada novo governo, era começar de novo e de forma muito transparente, eu falo isso assim, chegava, era um cargo de confiança, né, da diretoria, e eu chegava e falava assim, olha, sou um cargo de confiança, o cargo é da presidência, fique à vontade, mas se você me der a oportunidade, eu queria apresentar um pouco do trabalho que a gente vem construindo. E aí, eu ia conquistando a confiança dessas pessoas pelo meu trabalho. Eu nunca tive um padrinho, eu nunca tive alguém, um político que me colocou lá. Muitas pessoas até achavam que era, sabe? Que eu estava ali por uma indicação política, como que eu, né, fiquei tanto tempo passando por tantos presidentes, eles não tiravam. Mas foi mesmo muita determinação, muita vontade de fazer dar certo e muitos resultados que a gente colhia, né? Então a gente, de fato, produzia muito e entregava muito e era muito bom. Você pudesse voltar atrás e fazer uma recomendação para você mesma nessa primeira liderança, agora com todos esses aprendizados que você tem, o que você pontuaria? Seria Eu mais acho, relevante? eu acho que o principal, o maior desafio de quem assume o papel de liderança, eu acho que mais hoje do que naquele contexto. Sim. Eu acho que é largar o lado técnico, que às vezes é isso, a pessoa é um bom técnico, um bom profissional, mas ele não é, às vezes, o papel de liderança acaba confundindo esses papéis. Então, a dificuldade entre deixar o técnico, a operação, que de fato, às vezes, a gente vai precisar deixar um pouco mais para fazer o cargo gerencial, né? Então, entender o papel ali, então, essa divisão entre o técnico e o gerencial é muito difícil. Então, às vezes, até hoje eu me pego assim, não, mas isso aqui talvez eu tenho que deixar um pouquinho mais. Então, para quem está começando, é um ponto muito difícil. E, obviamente, a gestão de pessoas é um ponto muito difícil,
não é o principal ponto da liderança. Eu acho que assim, não tem outra coisa senão é gerir pessoas, né? Mais do que gerir resultados. Eu acho que a gente gere pessoas para que as pessoas entreguem resultados. É. Então, entender isso, que as pessoas são diferentes, eu aprendo isso até hoje, assim, que a gente tem, quanto um time mais diverso, melhor é. Então, que as pessoas, se a gente achar, né, a gente tende, num papel de liderança, querer um time que seja mais igual, próximo ao nosso estilo, né? Então, assim, eu quero pessoas, eu sou muito enérgica, muito dinâmica, quero pessoas que sejam meio trator, igual eu sou, assim, mas é tão importante ter aquele que é mais ponderado, o que é mais planejador, que é mais analítico, porque a gente se complementa. Então, uma liderança que assume, acha que trocar equipe ou que trocar pessoas vai resolver os problemas, e com o tempo eu vejo que é muito mais desenvolver aquelas oportunidades do que trocar, né? Então, assim, e o Estado para mim foi uma grande escola nisso, porque a gente não tinha essa possibilidade de troca. A gente tinha que desenvolver. Então, isso para mim foi muito importante, e eu vejo que hoje muitas pessoas têm problemas com isso, né? Acha que trocar resolve o problema e acaba simplificando o papel da liderança. Entendi. Então, no caso, você disse que seria importante a pessoa deixar as questões operacionais, né? Conseguir ter essa confiança de delegar mesmo, de confiar no time e a diversidade dos times, né? De fato, é muito mais fácil a gente conviver com pessoas que pensam igual a gente, que agem igual a gente, que sentem igual a gente. É muito mais O fácil. difícil é lidar com o diferente, né? Só que é o diferente que, de fato, vai fazer a gente crescer e ter essa complementariedade que você mencionou. Até interessante você pontuar isso para a gente destacar uma questão de conflito, né? Muitas vezes as pessoas pensam que um bom time, uma boa relação, ela é livre de conflitos, mas não. Na realidade, quanto mais diverso o time, mais conflitos você tem, e conflitos não são brigas. Não. Conflito é essa divergência mesmo, do jeito de ser, de pensar das pessoas. Então, quando você coloca um time diverso, você consegue ter essa divergência e os conflitos saudáveis. Eu acho Que que enriquece o time. um time sem debate, sem conflito, não é um time que vai entregar um bom resultado. Eu acho que a divergência de ideia, de opinião, ela é tão rica, ela acrescenta tanto. Falei sobre isso outro dia, que a gente, muito influenciada até pelas redes sociais, a gente acaba seguindo aqueles conteúdos, o algoritmo vai direcionando a gente para seguir um mesmo perfil de conteúdo que a gente gosta, a gente vai entrando em bolhas cada vez mais fechadas. A gente tem falado tanto disso nas comunicações, né? Então, assim, vão criando bolhas, então eu acredito nisso, eu vou seguindo isso, eu vou consumindo essa informação e acabo ficando fechado na minha bolha. Então, assim, furar essas bolhas na comunicação é muito importante. E acho que na gestão de pessoas, na gestão de time também, né? Então, a gente precisa ouvir o outro, entender pontos de vista diferentes, para a gente gerar conteúdo que seja relevante, para a gente fazer entregas que sejam relevantes para o público que a gente está, para o negócio de maneira geral, né? Então, outro dia a minha chefe estava compartilhando que ela foi uma palestra muito bacana, falando assim que hoje é tudo tão superficial, assim, se a gente for olhar até o celular, no toque, assim, a gente não tem conflito, a gente não tem debate, sabe, confronto, é tudo tão, tão no toque, assim, então a gente não entra nas coisas com profundidade. Então, assim, é preciso ter fricção às vezes, né? E isso é rico, isso não é nenhum problema, né? Então, é super importante. Abre uma janela aí que se eu fosse debater com você aqui, a gente iria aprofundar muito. Porque você colocou a questão do conflito, um conflito que na verdade é briga, né? Então é cada um defendendo o seu. Então não é esse conflito saudável que você falou. E Não. esse aprofundamento parece que, a não ser em alguns nichos muito nichados, existe essa possibilidade. Mas, de fato, não engaja, né? A linguagem, para você que trabalha com comunicação também, tudo está muito rápido, tudo está muito acelerado. Se você faz um vídeo de 1 minuto e 20, que é o máximo hoje do Reels, é um vídeo longo. A mente está muito acelerada também, né? Não consegue prender a atenção da pessoa. É uma loucura. Sim. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Aqui, Marina, em relação à sua atuação profissional, seguindo dentro da sua trajetória de uma forma bem linear, quando
você fala que essa foi a sua primeira liderança, você ficou 13 anos, né? No setor 13 público. anos. Você Isso, ficou 13 anos na época, na FUNED ou não? na Você, FUNED. na Na FUNED? FUNED. 13 Por isso anos. você mencionou essa questão da mudança dos diretores e tudo mais. Uau, Marina, realmente. Eu falo que são 13 Parabéns por anos, mas não parece uma empresa só. Como foram vários governos, vários presidentes, várias gestões, então era um aprendizado, então pareciam empresas diferentes a cada ano, né? Mas é 13 anos na FUNED. que realmente fazer essa gestão de pessoas, nesse caso, né, de transições, de fato é admirável. Viu? Depois que você saiu da FUNED, você já foi para o setor privado? Foi nesse momento que você fez essa transição? Como é Então, que foi essa eu tinha 13 anos de FUNED, estava ali no mesmo cargo há 13 anos, como você mesmo mencionou, assim, já entrei, logo assumi a posição de liderança e fiquei ali durante 13 anos. O cargo máximo que eu podia chegar naquela, né, naquela empresa era esse, assim, a não ser uma presidência que não era minha pretensão e nem tinha competência e domínio para isso. Então, aquilo ali era o meu cargo máximo. Eu estava há 13 anos, então eu comecei a sentir uma necessidade de mudança profissional mesmo, assim, de buscar outras coisas. Acabei fazendo alguns trabalhos extra, né? Alguns freelas, fazia consultoria para algumas empresas. E aí decidi fazer essa transição de carreira. Na época, tinha um presidente que tinha passado pela FUNED e que, para mim, foi um dos melhores líderes que eu já tive, que ele trouxe a metodologia de gestão de projetos para a FUNED, ele levou, né? E era uma coisa muito nova, eu gostei muito do método, ele deu essa oportunidade para a gente desenvolver, trouxe também capacitação. Então, eu decidi fazer uma pós em gestão de projetos, também por essa ânsia de querer aprender, de querer melhorar os meus resultados, entender que aquilo era relevante para entregas melhores. E aí, eu fiz uma pós em gestão de projetos. E eu entendi naquele momento assim: eu estava no setor público há 13 anos. Para eu ir para a iniciativa privada, eu estava decidida a ir para a iniciativa privada. Eu não tinha experiência na iniciativa privada e muito menos um cargo de liderança. E eu sei como é o mercado, já sabia naquela época, então assim, como que eu ia fazer essa transição para iniciativa privada num cargo de comunicação, um cargo de liderança sem ter tido aquela experiência? Então eu decidi ali dar um passo atrás. Então eu fiz essa pós de projetos e decidi mudar de área. Então eu decidi ali procurar oportunidade na área de projetos. E na área de projetos e não num cargo de liderança. Então, na época, surgiu uma oportunidade, uma vaga de analista de projetos na Unimed BH. E aí, assim, tinha um projeto de também ter a possibilidade de fazer comunicação, eles estavam começando com um centro de inovação, então o executivo da área, durante a entrevista, falou que eu tinha essa possibilidade, junto com um projeto de inovação, trazer um pouco da comunicação. Eu tive uma perda salarial bem significativa na época, largando a minha carreira, que eu tinha tanta certeza da minha escolha, e para uma área totalmente diferente. Apesar de ser saúde, era o mesmo segmento, né? Então eu estava no mesmo segmento. E aí, sim, o meu marido me apoiou muito, me incentivou muito, mas eu falo que eu sempre fui com essa vontade, assim, sabendo o que eu queria, determinada, com ousadia, assim, querendo me arriscar, entendendo. E aí eu aceitei a proposta. Então, depois de 13 anos, eu deixei o FUNED, o cargo de liderança em comunicação, e fui para uma área de projetos como analista. Então, eu fiquei lá como analista de projetos 1 ano, e para mim foi uma experiência riquíssima, porque foi quando eu também pude exercitar na prática o que eu tinha aprendido. Então, a gente tinha uma carteira de projetos, a gente estava consolidando o escritório de projetos da Unimed, eu lidava com projetos muito complexos, tive a oportunidade de desenvolvimento também, porque a Unimed investia muito nisso. E lógico que pela minha experiência, pelo meu know-how, pela minha formação, eu acabei me envolvendo nos projetos de comunicação da Unimed BH, porque era tudo centralizado no escritório de projetos. Então, a área da comunicação tinha projetos de comunicação e eu acabei tendo essa interface com a área, fui convivendo um pouco mais e, obviamente, fui tendo troca com a liderança da área. E aí, 1 ano
que eu estava como analista de projetos, eu recebi o convite para assumir a coordenação da área de comunicação. Então, em pouco tempo, eu voltei para a área de comunicação, para a liderança em comunicação. Então, para mim, assim, também mostra que era o caminho, né? Então, assim, acho que foi importante dar um passo atrás. E eu falo muito isso, assim, hoje em dia com as pessoas. Às vezes a gente dá um passo, a gente não tem muita certeza, lá na frente a gente vai entender a importância daquele momento. Mas como foi importante para mim, eu falo para mim hoje, assim, um diferencial que eu tenho na minha gestão é a minha capacidade de organização e pensamento como projeto, sabe? De pensar a organização de projeto, de organização de entregas, de prazo. Então, isso me trouxe um diferencial para a minha carreira em comunicação. Então, porque um profissional de comunicação às vezes não tem essa expertise, né? Então, e aí eu fiquei na Unimed, nessa liderança na área de comunicação durante 6 anos, que também para mim foi outra escola, assim, grandes oportunidades de desenvolvimento, reestruturar processos. A Unimed estava passando por uma integração de áreas, tinham duas comunicações, uma que cuidava das áreas mais assistenciais e outra administrativa. Então, ter a oportunidade de agregar. Tive uma liderança também que me desenvolveu demais. Assim como na FUNET, tive bons líderes, então uma pessoa que era preocupada com o desenvolvimento, que me deu grandes oportunidades, e obviamente um time, e aí, assim, gratas surpresas, né, que eu tive, de encontrar nessa jornada pessoas que foram meus estagiários lá na FUNED. Então, por exemplo, a Juliana, que era minha estagiária na FUNED, ela já era contratada na Unimed na área de comunicação, e eu tive a oportunidade de liderar ela como profissional, e trabalhar no desenvolvimento dela, contribuir para isso. E aí, assim, várias outras pessoas passaram por mim em momentos diferentes e ter essa oportunidade de desenvolver de novo, assim, como profissional, ter essas trocas, para mim foi muito bacana. É uma mudança impactante, né, no seu caso, porque você estava numa certa zona de conforto, né, vamos dizer assim, Uhum. que era algo que você dominava fazer, para ir tanto para uma área nova, né, num conhecimento novo, como num setor, de certa maneira, novo para você, né? Embora fosse da saúde Era também ali. iniciativa privada, era bem diferente. Uhum. Mas bem diferente essa questão. Uhum. E ao fazer essa transição, vou aproveitar para te fazer essa pergunta também, que eu acho que ela é sempre riquíssima. O que você fez que você acha que te ajudou, ou que você faria a fazer essa transição de uma forma mais fluida? Na minha época, quando eu decidi fazer, eu não tive nenhuma consultoria, eu não tive, né, não tive um trabalho de autoconhecimento, de entender aquele momento, porque hoje tem isso muito mais fácil, né? Então você tem apoio, você consegue conversar com profissionais que ajudam no posicionamento de carreira, de transição. Eu não tive isso na época. Eu tinha muita determinação, muita vontade e tinha um objetivo claro e aquela questão da garra e da persistência. Assim, eu queria fazer dar certo, mesmo com perdas salariais, na época, né? Depois, obviamente, o jogo virou e em pouco tempo, mas eu tive, e claro, tive o apoio da minha família, né? Então, isso na época foi o que aconteceu. E mais tarde na minha carreira eu fiz outra transição, assim, o fato de decidir sair da Unimed, um lugar onde eu realmente estava ali também há 7 anos, super tranquila, estável, com ótimos feedbacks, já tinha tido promoções, estava, né, super estabelecida, eu decidi fazer outra transição. E aí, nesse momento, é assim mais difícil, né? Assim, hoje o que eu acho que eu faria era isso, assim, se eu pudesse, né? E quem puder fazer e tiver essa consciência de querer fazer essa transição, além de ter a segurança, a decisão, a vontade, o objetivo de querer fazer essa transição de carreira, ouvir quem entende do assunto para que tenha um plano seguro, um autoconhecimento de entender o que realmente quer, o que realmente não quer, para que você faça a tomada de decisão segura, né? Então, hoje existem milhares de profissionais dedicados a isso e que eu acho que são ajudas muito importantes, que ajudam a gente a se conhecer mesmo, saber o que quer, o que não quer. Então, ter mais clareza, né, do que quer e se aquilo realmente faz sentido. Então, eu acho que hoje eu recomendaria isso. Ótimo, Marina.
Assino embaixo. Eu acredito que todo processo de autoconhecimento para tudo, né? Na vida ajuda. E nesse Uhum. processo de transição também. São extremamente importantes. Depois que você saiu da Unimed, qual foi o seu próximo passo? Você continuou num cargo de gestão, Sim. liderança? Como que foi? Como eu falei, assim, eu estava numa posição super estável, né, assim, tranquila, e eu falo que não é, o meu perfil ainda é esse, assim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer conexões duradouras, gosto dessa, não sou, gosto de, a minha geração é uma geração que queria fazer carreira e ainda quer, né, que fazer carreira nas empresas, ter plano de cargos e salários, ficar durante muitos anos. Então, fiquei 13 anos, depois fiquei 7 anos, e assim, o projeto era continuar, e tinha tido outras oportunidades para sair, optei por ficar, por acreditar no projeto da empresa, por entender o meu momento, que era aquilo, estava feliz, estava tudo resolvido. Mas eu tive uma oportunidade, e não foi uma procura, né? Foi uma oportunidade que surgiu, de assumir um cargo executivo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então, o meu escopo de atuação na Unimed era uma área de coordenação de um processo de comunicação interna. Então, era uma comunicação corporativa, mas um processo muito específico de comunicação interna. Eu já tinha demonstrado interesse para minha liderança direta na época, da minha vontade de circular por outras áreas, que é isso, assim, da comunicação corporativa, né? Então, de pegar um pouco mais do processo que era o processo de relacionamento institucional, do relacionamento com a imprensa. E eu estava há muitos anos naquela comunicação interna, mas já tinha esse interesse de ir para as outras áreas. E aí surgiu essa oportunidade para assumir a gestão da comunicação do aeroporto para fazer o processo por inteiro. Então, não era só comunicação interna, era comunicação com a imprensa, marketing, publicidade, era uma gestão de comunicação como um todo. E, lógico, a gente teve as questões, né? As questões de financeiras, os desafios, mas o que mais me motivou foi essa possibilidade de um desafio maior de aprender coisas novas, de assumir uma posição que eu não via também tanta possibilidade de assumir na Unimed, porque eram áreas muito separadas. Então, eu decidi fazer essa transição. E que também, na minha visão, também eu falo assim, as coisas acontecem nem sempre como planejado. Eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei quase 3 anos, porque teve uma mudança dos acionistas, eles fizeram uma mudança no corpo diretivo. Primeiro, decidiram tirar o CEO, acabar com o cargo de CEO no aeroporto, e depois acabaram com algumas diretorias e a maioria dos cargos gerenciais. Então, assim, se a gente pudesse prever, né, falar assim, talvez eu não tivesse saído da Unimed, mas era uma escolha acertada que eu fiz e vejo hoje como uma escolha, continuo vendo como uma escolha muito acertada que eu fiz naquele momento. Também me trouxe outra bagagem, outras experiências, outros aprendizados. Eu falo que foi um lugar assim incrível. Trabalhei com pessoas maravilhosas, com líderes assim espetaculares. O meu CEO era uma pessoa assim totalmente visionária. Aprendi de um novo segmento da aviação que eu não fazia a menor ideia. Me abriu janelas para outros trabalhos e foi muito, eu falo assim, que foi uma oportunidade que eu tenho com um carinho muito especial na minha carreira, apesar de ter sido de todos o menor tempo onde eu fiquei, mas que me trouxe bagagens muito ricas. Então eu falo assim, no início foi um pouco até difícil de aceitar, mas depois como é do meu estilo também, da minha filosofia de vida que eu falo assim, que eu não vivo presa no passado, é bola para frente, é assim, vamos buscar outras alternativas. Então, foi um pouco isso, assim, o desafio de ter uma visão, uma área que tinha uma visão integrada e que hoje eu vejo como uma grande oportunidade, né? Então, assim, hoje eu trabalho com comunicação 360, então eu tenho que ter o olhar para a rede social, eu tenho que ter o olhar para a comunicação interna, eu tenho que ter o olhar para a imprensa. Então, me abriu também outras oportunidades, né? Então, acho que tudo tem um sentido na vida e é assim que as coisas caminham. Sim, sim. Você falou que teve essa experiência de 13 anos no setor público e, se a gente for olhar agora, quase 10 anos no setor privado já, né? Somando a Unimed, mais o aeroporto.
Qual que é a principal diferença que você vê atuando nesses dois setores? Você consegue dizer? De Eu acho, repente, o principal desafio? eu acho, é, eu acho que no setor privado, na iniciativa privada, a gente tem mais oportunidade de desenvolvimento de novos projetos. Então, acho que isso é mais motivador do que na iniciativa privada. Eu não acho que o engajamento, trabalhar engajamento das pessoas é diferente do privado para o público. Algumas pessoas falam assim: ah, mas como que você vai trabalhar a comunicação interna no público? Se as pessoas são funcionários públicos, não estão ali, não estão fazendo e tal. Não, não acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem um motivo para se engajar com a empresa, entender o propósito do trabalho, de saber, né, assim, o funcionário público também, ele tem que ter um motivo, uma paixão, um engajamento com aquela, entender o propósito do trabalho dele, e a comunicação pode contribuir muito para isso. Então, eu não vejo diferença. É lógico que na iniciativa privada as pessoas têm outros receios, então o engajamento fica um pouco mais fácil de trabalhar. Mas, por outro lado, tem as questões muito mais difíceis, né? A questão é, da hierarquia, as complexidades políticas que tem na iniciativa privada, que não são tão explícitas como são explícitas no público, é um desafio muito diferente, né? Então, para mim, o público e o privado difere um pouco nisso. Mas eu acho que é muito mais no sentido de oportunidade de desenvolver projetos. Porque os projetos da iniciativa pública ssão muito mais voltados para modelos de governo, de gestão. Então, nem sempre a comunicação tem tanta oportunidade de desenvolver tantas coisas novas, segue muito mais um modelo, e na iniciativa privada não, pelo contrário, assim, a gente tem que estar o tempo todo antenado no mercado, a gente tem que estar buscando trazer coisas novas, a gente tem que ter, né, sempre aquele gás para trazer oportunidades, então isso me move mais, eu acho que essa é a grande diferença. Entendi. Até aqui a gente explorou a Marina, tanto líder, né, gestora, quanto navegando nessa parte técnica. Mas eu sei também que você atua hoje como professora. Em que momento na sua carreira entrou também essa nova skill de professora? Nossa, isso foi bem recente. Eu não falei um pouco, mas assim, quando eu estava na Unimed, eu tive a oportunidade também de fazer, como a gente trabalhava com muitos projetos, como eu falei na área, quando eu estava na área de projetos, mudanças muito significativas, assim, então incorporação de unidades, de hospital, incorporação de áreas, então fusões, então a gente tinha projetos de mudança muito complexos, implementação de novas ferramentas, de tecnologia, de sistema, que mexia com o usuário. É, então, a gente foi certificado, a Unimed investiu numa capacitação para certificação de mudança. Poucos profissionais, eu lembro na época que eram 6 profissionais que foram para essa capacitação, eu fui uma delas. Então, eu me certifiquei em gestão de mudança aplicada em gestão de projetos. E aí, o curso na PUC, as pessoas, tenho 2 coordenadores que trabalhavam na Unimed na época. Desse curso, o curso é gestão em saúde suplementar. E aí, uma das disciplinas é a gestão de mudança. Então, eles me fizeram o convite, por conhecer a minha história, por a gente já ter trabalhado junto também, para dar essas aulas. Então, o curso é um curso de gestão em saúde. Apesar de eu estar fora já do mercado de saúde, isso também me fez retomar estudos, né? Acompanhar de novo como é que está o mercado da saúde suplementar, buscar sempre coisas novas. E aí, lógico, é trazer o conhecimento que eu tive de certificação dos projetos, e eu trago muitos cases, assim, né, dos projetos de mudança que eu acompanhei, de como que é a mudança no dia a dia, e então foi uma experiência muito recente, assim, eu dei a primeira turma, é um curso novo, já dei 2 turmas, a turma 1 e turma 2, tem agora prevista a turma 3, e a gente está aí, inclusive, com inscrições abertas para a turma 4, para os profissionais de saúde. Então, foi uma experiência super recente, muito novo. Confesso que deu um friozinho na barriga aí de começar, né? Assim, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, meu irmão é professor universitário, e aí eu falo, me dá umas dicas, pelo amor de Deus, eu preciso aprender, ele é super querido. Falei, eu quero saber como é que faz essa didática aí. E aí é isso, com muita vontade também, disciplina.
me organizar para conseguir conciliar, assim, jornada durante o dia, aula à noite, mas no final dá tudo certo. Ah, que bom que você já citou essa questão. Eu falo que desde de conciliar, né, durante o dia uma jornada, à noite também como professora. Eu falo que quando a gente entra, né, na vida acadêmica, para quem já começou a atuar no mercado de trabalho, que nem você, eu também, muito nova, eu antes até mesmo da universidade já trabalhava, a gente só começa a acumular funções, né? Então você tem desenvolvimento intelectual, mais as suas responsabilidades profissionais, e você é mãe, né, Marina? Sou mãe da Lara. Antes da gente mandar lá, sua filha, ela já é mais independente hoje. Mas em que momento da sua carreira você teve a sua filha? Como que foi lá no início, né, do processo da maternidade mesmo, para você articular a sua vida profissional mais a maternidade? Eu acho também que tudo, nesse aspecto, eu acho que eu tive muita sorte mesmo. Assim, a Lara nasceu, eu estava na FUNED, eu lembro direitinho que eu ainda estava de licença maternidade, a gente tinha uma grande entrega que era a inauguração de uma fábrica. Eu levei a Lara bebê, deixei ela na sala da presidência, ia lá amamentar, corria na fábrica, porque tinha um evento com o governador e tal. E aquele corre, mas com muita compreensão da liderança, né, daquele momento que estava ali, que eu estava passando pela maternidade, assim, mesmo na maternidade, na licença, eu estava lá me dedicando ao trabalho, enfim. Então, ela nasceu nessa época que era, na verdade, uma época que eu conseguia é, ter um pouco mais de flexibilidade de horário para buscar, para levar na escola, mas a Lara sempre ficou no horário integral na escola, né? Então, assim, deixava lá para ir trabalhar, ela ficava no integral e eu buscava às 5 horas da tarde. Quando eu estava no serviço público, eu tinha essa condição de sair às 5 da tarde. E aí, ao longo da minha transição, quando eu fui para a Unimed, a Lara já estava maiorzinha. E aí foi um período que, na minha transição, eu precisava ficar mais tempo no trabalho, era iniciativa privada, e eu chegava em casa às vezes 8 da noite, o lugar era muito mais longe, eu pegava muito mais trânsito. Então, eu tive muita sorte de contar com uma rede de apoio, apesar da minha mãe não estar aqui, minha mãe mora em Vitória, mas a minha sogra mora em Betim, e aqui na região metropolitana, o meu sogro. Então, assim, precisou, a Lara teve um problema na escola, ela ficava no integral. O meu marido conseguia sair mais cedo para pegá-la. Então, ele sempre foi, assim, meu marido sempre assumiu esse papel de pai. A Lara sempre ficou na escola. Mas eu tinha o apoio da minha sogra, do meu sogro, da minha rede de apoio por aqui. Então, que hoje muitas mulheres não têm, mas eu tive muita sorte de tê-los, né? Então, isso foi um ponto positivo. E lógico que aí depois a Lara já maior, eu acho que também teve um momento assim, a maternidade e o trabalho antes da pandemia e a maternidade e o trabalho pós-pandemia, né? Então, durante a pandemia, quando a gente se viu todo mundo em casa, eu estava na Unimed, o Breno é funcionário público, então ele sempre teve no mesmo trabalho, mas que é o meu marido, né? Então, é, a gente se viu todo mundo ali junto em casa. Então, a Lara ficava o tempo todo em casa, eu estava em casa, o meu marido em casa. E aí eu falo que é por minha sorte, a minha mãe veio fazer um tratamento de dente pouco antes da pandemia e acabou ficando presa aqui, porque ela não podia voltar para casa dela. Então, todo o suporte que eu precisava, porque eu era aquela descoberta, né? Era reunião 24 horas por dia. Eu em reunião, o Breno trabalhando, e a Lara na aula, aquela confusão. E a gente tendo que aprender a conviver com aquele momento, e minha mãe estava em casa. Então, minha mãe me dava aquele outro suporte, né, com as coisas da casa. Então, isso também foi muito importante. Pós-pandemia, tudo mudou, né? Então, assim, a Lara deixou de ir para a escola no integral, porque eu passei a ter home office. Então, hoje eu tenho uma outra maternidade, uma outra experiência de convivência com a Lara. Então, ela também já é maior, mas então então eu tenho uma pessoa que vem aqui que me ajuda alguns dias da semana. Eu continuo tendo a rede de apoio da minha sogra e do meu sogro. A minha mãe vem e passa umas temporadas por aqui também me ajuda muito. Mas assim, são momentos diferentes da maternidade, né? Então, eu acho que é isso, assim, a maternidade que eu vivi lá no início, hoje é muito diferente. As mães acho que têm uma vantagem também desse modelo de negócio novo que permite o home office, permite estar mais próximo. E acho que isso hoje passa a ser até uma escolha de algumas profissionais, né? Assim, conciliar.
será que eu posso viver um pouco da maternidade nesse modelo e também conciliar o meu trabalho? Coisa que eu não tinha escolha antes, né? Eu tinha que deixar a Lara no integral, eu tinha que trabalhar, eu chegava em casa, às vezes a Lara já estava dormindo. Então, hoje é um pouco diferente. E eu prezo muito por essa qualidade de escolha, por esse equilíbrio hoje, apesar da Lara estar um pouco maior. Uhum. Com quantos anos a Lara está? A Lara está com 12 anos. 12. E quando você fala sobre rede de apoio aqui, eu acho tão importante a gente destacar isso em todas as conversas, porque todas as mulheres que vieram até então e compartilharam essa questão da maternidade, dos desafios, todas elas falam da importância da rede de apoio, especialmente para as mulheres que resolvem, assim como você, se manterem ativas profissionalmente durante a maternidade, ali nos primeiros anos mesmo, né? Você falou que é diferente, né? Cada fase é uma maternidade, imagino a questão da idade, né, da criança, ela vai demandar uma atenção diferente, mas principalmente ali no início, né? As mulheres que de fato querem se manter ativas profissionalmente, ela tem um parceiro que realmente faz esse papel de pai presente, né? E ter uma rede de apoio, outras pessoas que também possam suprir essa falta, muitas vezes, que a mãe vai fazer ali no dia a dia da criança, faz toda a diferença. É isso mesmo. Hoje, Marina, articulando esses papéis que você tem profissionalmente, né, mais na maternidade, nesse novo momento que você está vivendo, você consegue destacar qual é o seu principal desafio para conseguir lidar com todas essas atividades na sua rotina? Bom, desafio a gente tem vários, né? Vários e vários. Mas eu acredito assim, eu falo, eu penso muito isso, eu trabalho muito isso em mim, mas acho que o maior desafio é ter leveza diante disso tudo, sabe? Assim, eu acho que eu ganhei um livro quando eu fiz 40 anos, eu tô com 45. Eu ganhei o livro quando eu fiz 40 anos e que para mim foi assim um divisor de águas mesmo, porque é a Arte de Ser Leve, que é da Leila Ferreira, uma jornalista mineira, e que para mim é uma reflexão muito profunda, muito sensível sobre isso trazer leveza. Então, acho que o maior desafio é a gente praticar esse exercício de trazer leveza no dia a dia, diante de todos os desafios que a gente tem. Porque é isso, desafios. Tem o desafio, né, assim, da gente conseguir cumprir o que a gente precisa no trabalho, de ser mãe, de dedicar o tempo, a atenção necessária que aquele momento exige, de ser esposa, de ser dona de casa, de estar livre, né, consciente, assim, do seu papel, e de ter tempo para a família, e de ter tempo para lazer, e de ter tempo para qualquer coisa. Então, acho que o maior desafio que eu vejo é conseguir, na prática, trazer essa leveza. E assim, ela fala, resgatando assim por alto, é umas coisas que eu tento praticar no meu dia a dia, né? Então, assim, a primeira coisa é simplificar a vida. Então, assim, o que puder simplificar a vida, façam. Então, assim, para que a vida já é tão difícil, a gente tem tantas coisas, mas o que puder simplificar, simplifique. Porque isso traz leveza, isso traz paz no coração, é super importante. A segunda, antes de eu passar para a segunda, assim, no simplificar, simplificar a agenda de compromisso, simplificar as cobranças. Então, assim, eu até uma vez até postei sobre isso, assim, o tem que. Eu tinha um compromisso, todo final de semana eu tinha que ir na casa de fulano, né? Seja um parente, seja alguém, tinha que ir. O tem que ir, desde que aquilo deixa de ser prazeroso e passa a ser uma obrigação, aquilo te consome, aquilo te traz peso para a vida. Então vamos simplificar, assim, no dia que der para ir a gente vai, no dia que não der a gente faz outra alternativa, a gente se encontra de outro jeito, a gente vai no meio da semana. Então, eu brinco com isso até hoje, assim, eu faço almoço todos os finais de semana para semana, que é uma forma que eu achei de simplificar a minha vida. Por quê? Eu deixo comida para Lara, eu também gosto de levar marmita. Então, eu tenho que fazer a comida no final de semana, porque foi uma escolha simples que eu fiz. Eu achei que simplifica a minha vida. Mas tem final de semana que isso não dá. Porque surgiram outros compromissos, a gente resolveu, vamos simplificar? Nessa semana a gente come fora e tá tudo certo. Então, o que dá para simplificar, tirar o peso do compromisso, isso traz uma facilidade no dia a dia que eu acho que é necessário. A outra coisa
é otimismo, ela fala de otimismo e bom humor. Bom, bom humor não é muito meu forte, não. Mas então eu me pego no otimismo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito otimista e faço um exercício diário desse otimismo, assim. É, sempre tentar ver mesmo, não é poliana, mas é sempre tentar, é isso, a situação tá posta. Eu trabalho muito a questão da aceitação. Então, assim, pode ser diferente? Ok, vamos trabalhar para ser diferente. Não pode ser diferente? Vamos aceitar e vamos lidar com a condição que tem. Então, bola para frente. Isso serve no trabalho, na vida, com qualquer situação. Então, eu sou muito otimista mesmo e eu acho que isso traz leveza para minha vida. Então, é claro que não é sempre fácil, né? Nunca é fácil, aliás. Mas a gente tem que fazer o exercício. Eu acho que o desafio é a gente fazer esse exercício dessa prática. Outra coisa que ela fala sobre a questão do autocuidado, que eu acho que também traz leveza, né? Então, assim, ter o seu momento, o que que é o autocuidado para você? Tá bem com a sua mente, com o seu corpo, né, com a sua alma, seja na religião, seja na fé, no seu momento de meditação, se é que isso que te faz bem para o seu corpo, para sua mente, para sua alma, seja uma atividade física. Então, assim, eu sempre gostei muito de dança, então eu sempre, durante a pandemia, mesmo durante a pandemia, praticava muito dança, fazia aula de dança online, porque achava que isso trazia esses momentos de leveza para conciliar os desafios do dia a dia. Hoje eu falo que me encontrei no beach tênis, e aí também é o meu momento que está minha família, que a gente consegue então, achar um horário para o seu autocuidado, que é gostar de, sei lá, eu tenho um compromisso que eu gosto de ir, que é me fazer a unha. Então, ok, vou me programar para ir, é o meu momento de autocuidado, isso me garante, me garante leveza naquele momento, entendeu? Então, acho que são assim, para mim o principal desafio é esse, assim, buscar essa leveza diante de tudo que é difícil, é, né? O que pode trazer peso é tentar ver as coisas de maneira mais positiva, e, enfim. Então, o que a gente puder evitar de trazer problema mental, a gente tem que fazer. Né? Exato. Que ótimo, Marina. Você citou esse livro, eu já li ele. Ele é de uma delícia assim de leitura. Eu Eu inclusive super tenho recomendo. eu tenho um post desse livro de muitos anos atrás no Facebook, com a capa dele falando que eu tinha acho que acabado de ler. Ó, eu até separei, gosto de deixar ele sempre aqui à mão. Ó. A capinha azul. É, Ele é muito gostoso e você trouxe aqui várias questões que a gente trabalha muito aqui na Pessoa Melhor. De falar, a gente fala, né, que a prática do autocuidado, ela tem que fazer parte da nossa rotina, ela não tem que ser algo separado, né? E todas essas práticas que você trouxe aqui, que você pegou de aprendizado e aplica na sua rotina para você se sentir mais leve, que te ajudam, né, nesse processo de ter leveza no meio de tanta sobrecarga, né, de responsabilidades, elas são autocuidado e cumpre muito esse propósito, né, que a gente até propaga de que são práticas simples. Então, o modelo mental que você colocou como flexibilidade, não deu para fazer o almoço que a gente programa para facilitar a vida, ok, vamos levar isso com mais leveza, mas deixa eu programar as minhas refeições para eu também me alimentar melhor durante a semana, também consigo fazer isso. Você falou sobre otimismo, então ter essa mentalidade otimista. Bom que eu gosto de conversar com mulheres mais maduras, emocionalmente maduras mesmo, como você tem demonstrado aqui, porque é de uma riqueza absurda, né? Cada fala a gente pega um aprendizado e reforça. Aqueles que a gente já teve ou que a gente precisa ter. Que foi de você se conhecer e falar assim: você citou, além do otimismo, ser uma pessoa com bom humor. Então, assim, isso. eu sei que eu não sou bem-humorada, ok? Não vai forçar a barra, gente. Não é tudo que você leu em um lugar, não é tudo, por exemplo, que a gente recomenda aqui que você precisa aplicar. O que funciona para mim? Né? Você tem essa maturidade de identificar, né, se conhecer e adaptar, né, para sua personalidade, para sua realidade, aquilo que de fato faz sentido, que vai trazer essa leveza para sua vida, ao invés de pesar, né, a sua rotina. Senão É a isso gente mesmo. começa a entrar, quando a gente começa até a absorver, né, aquilo que poderia nos ajudar a nos tornar mais leves, a gente chega em muitos checklists, em muitas recomendações, e se você não consegue aplicar tudo aquilo, ou algumas coisas não fazem muito sentido para a sua personalidade, a pessoa começa a se torturar.
a querer se encaixar. E não é isso, aí ao invés de leveza, te deixa mais pesado na É sua isso. vida. Então, é muito gostoso te ver fazer essas adaptações, né, de uma forma muito madura. É um exercício diário, é, Hum, que é um grande desafio. Eu falo assim, às vezes a gente fala, é difícil de praticar, né? Então, o livro mesmo também fala sobre praticar a gentileza. Parece tão simples, parece tão bobo, empatia, mas assim, se a gente parar, eu falo assim que eu também já fiz um post sobre isso, que eu, por exemplo, no trânsito, eu era daquelas que buzinava, sabe? Assim, tá, meti a buzina. E aí eu comecei depois do livro, fazer reflexão assim, mas tem necessidade dessa buzina? Sei lá o que que o outro tá passando, por que que o outro tá assim, tá assado? No supermercado. Isso facilita a relação, isso simplifica, evita estresse e conflitos desnecessários, isso ajuda no trabalho. Então, não é fácil, não é um exercício fácil. Manter o otimismo, mesmo em situações difíceis, também não é fácil, né? Então, assim, eu cito muito o exemplo, canso de falar sobre o luto, que tive uma perda muito significativa, né? Várias perdas, mas assim, eu perdi meu irmão durante a pandemia, eu tinha perdido meu pai, tinha pouquíssimo tempo, eu perdi dois tios também, muito sequenciais. Então, lidar, assim, ela fala assim, como é que você encarou isso com positividade? Bom, eu encarei o luto e vivo o luto até hoje. Eu falo que o luto só se transforma, eu falo isso também de maneira muito recorrente. Que a gente aprende a conviver com o luto. Mas é isso, a situação está posta. Eu consigo mudar? Eu não consigo mudar. Então, entender os planos de Deus, buscar outras formas de entender que daqui para frente, assim, não tem, vamos lidar com isso, vou sofrer mais umas vezes, vou viver, né? Mas é o que temos, então eu tinha uma escolha. Ficar ali ressentindo, repensando, me afundando, ou seguir adiante. Vamos seguir adiante, com positividade, a vida segue. Então, vamos em frente. Então, não é fácil, mas é um exercício diário que a gente precisa fazer. Mas algo importante que você destacou aqui, que muitas vezes as pessoas podem confundir, né? Autocuidado, a gente estar mais bem com a gente, nesse lugar mais centrado e mais leve, não quer dizer fazer a poliana e querer ver, muitas vezes, o positivo naquilo que não existe, gente. É o que você diz, no luto, é uma dor ali, uma perda mesmo, né? Você sente tristeza. E é preciso sentir, inclusive para você voltar para esse lugar de leveza, você precisa de fato sentir aquela dor, né? Acolher as nossas emoções difíceis Faz e não fingir parte. que nada aconteceu, atropelar, né, aquela experiência emocional difícil, porque depois você vai colher péssimos resultados desse processo, né, de desconexão emocional, de querer pular o processo do sentir e já focar numa positividade forçada, né? Então não Exatamente. é. Exatamente. A positividade vem depois da dor, que é algo importante também que você mencionou. Eu senti, deixei ir, mas também eu não posso ficar aqui, né? Atolada na Exatamente. lama, Não já pode ficar preso no passado. afundado. Né? Preciso seguir em frente. Isso Mas aí. segue em frente no momento certo, né? Sem se Isso atropelar. mesmo. Muito bom. Você trouxe aqui várias competências que a gente trabalha na resiliência, dentro do processo de gestão emocional, que é otimismo, aceitação. Já tem essas competências, né, muito fortalecidas em você de forma intuitiva, diante das experiências, né, que você passou na vida. Muito bom. Agora, Marina, aproveitando esse gancho da sua família, eu observei que você e a sua família é uma família que já tem muitos bons hábitos de autocuidado. Vocês praticam um esporte juntos? Eu Praticamos. achei super bacana. Beach tênis, né, que eles estavam fazendo? É, eu Você falo mencionou. que, eu falo, a gente, na verdade, assim, a prática de esporte também foi uma coisa que, assim, o meu marido, a gente sempre praticou também desde pequena, assim, né? Sempre fiz dança, igual eu falei, fazia natação. Meu marido também sempre gostou de futebol, fazia natação também. Então, a gente vem, historicamente, a gente entende a relevância do esporte na educação. Enfim, ela também desde pequena. Será que vai travar? Travou para mim, Marina. Deixa eu ver se foi só um problema temporário. Não estou Faz adulto, conseguindo faz te avô. escutar. Você está Você travadíssimo. voltou? Ah, agora voltou. Eu? Voltou, ainda bem. Ah, Deu. Uhum. eu não sei Você até. falou que Ah, o esporte já era algo comum para você e para o Breno. Uhum. isso. Então, eu falei que assim, a gente sempre praticou
Instagram, ajude-nos. Travei de novo. Travei de novo. Travou novamente. Agora você voltou. Voltou. Eu tirei o meu Wi-Fi aqui para ver se melhora. E então, assim, recapitulando, a Lara também, a gente sempre incentivou a Lara desde pequena, sempre fez muito esporte, balé, natação, dança, enfim. Só que eu falo assim, chegou uma fase da vida aí, então musculação nunca foi meu forte. Então, eu sempre gostei muito de aulas, né? Gosto do spinning, gosto de ir para academia para aquelas aulas de hitbox, de dança. Sempre gostei disso. Já me arrisquei em corrida de rua, mas eu acho que o beach tênis é um esporte muito democrático hoje, né? Então, assim, eu falava assim, nossa, que chatice esse povo falando de beach tênis, e hoje me vejo muito nesse lugar. Mas é por isso, assim, antes o Breno ia jogar bola aos domingos, sozinho, eu ficava em casa, às vezes a Lara tinha natação no sábado, a gente faz aula junto, a gente joga junto, então a gente está sempre junto no esporte. Então, acho que é um esporte que uniu a família. Então, é uma atividade que a gente encontrou uma turma maravilhosa de amigos. Então, a gente trocou muitas vezes os eventos noturnos, né? Assim, que a gente já não tá mais nessa fase também. Então, em vez de uma sexta-feira à noite, a gente vai jogar beach tênis, em vez de a Lara pode estar com a gente. Então, além da turma, da boa companhia, de praticar uma atividade. Então, eu não tô lá para ganhar campeonato. Eu não tô lá para ser a melhor do beach tênis. Eu tô lá para ter um momento em família, diversão, eu me divirto, a gente ri. Então, é um momento muito, muito de leveza, assim. Então, enquanto tá leve, tá tudo bem, e eu vou continuar fazendo. Não pode ser estressante. Ah, deixei de ir, ou isso vai né? Nossa, um sofrimento, porque eu não. Não, tá assim, quando dá, a gente vai e a gente tem esse programado para ir porque a gente tem gostado de ir em conjunto. Então a gente vai junto e é maravilhoso. Entendi. Muito bom. Agora, você compartilhou aqui várias práticas de autocuidado que você tem, já boas práticas, e em família também você já tem uma rotina, né, de práticas de autocuidado. Em que momento que entrou na sua jornada essa importância, você teve esse clique para começar a adotar práticas de autocuidado? Você não consegue identificar Não em que consigo. momento isso aconteceu ou foi Eu fluido? não consigo. Eu acho que eu tive alguns marcos importantes. Quando eu trabalhava na Unimed, a Unimed tem um programa que chama Mude um Hábito. É uma empresa de saúde, uma operadora de saúde muito comprometida com a saúde, com os benefícios da saúde, né? Assim, não fala de doença, fala muito mais da promoção da saúde. Então, uma empresa que sempre incentivou a prática do esporte, e não só do esporte, né? A mudança de hábitos saudáveis mesmo. Então, fala assim, eu parei de tomar café com açúcar na época da Unimed. Eu comecei praticar muito mais atividade física na época da Unimed. Então, eu tinha essas questões, assim, a pensar, trabalhar um pouco mais a mente, buscar uns momentos mais de cuidado com a mente nessa época. Então, acho que teve um marco, foi um grande incentivo. O Breno, em certa fase da vida, também teve uma recomendação médica, assim, vai praticar esporte, volta, você estava sem futebol, vai praticar esporte de novo, porque isso vai te fazer bem. Então, ele também teve isso acentuado, a Lara sempre foi contínuo. Então, eu acho que chega uma fase também, assim, a gente precisa se sentir ativa, que é esse autocuidado, né? Assim, o corpo da gente vai passando por transformações, então, principalmente depois dos 40, já não consegue perder peso da mesma maneira. Eu quero estar me sentindo bem, então, assim, eu não, a minha preocupação não é a balança, mas eu quero me sentir bem, quero ter energia, eu quero estar bem disposta. E fazer atividade dá esse ânimo, essa endorfina. Então, também, assim, tem aula, às vezes, eu só consigo fazer 6 horas da manhã na academia. Outro dia eu tava sem carro aqui e eu fui a pé assim mesmo. 5:30 da manhã eu tava indo pra academia. E até gravei um vídeo sobre isso. Eu falei assim: olha, qual desculpa a gente tem? A gente não tem. Se aquilo te faz bem, não precisa ser aquela obrigação. Eu falar assim: tem 2 semanas que eu não vou, não piso na academia. Mas eu tô fazendo beach tênis. Mas é isso, assim. é, eu acho que cada um tem o seu momento, mas a gente precisa ter a consciência de que aquilo faz bem por outras razões. Não é cada um tem o seu motivo também, né? Um tá buscando saúde, o outro tá buscando emagrecimento, o outro quer só leveza mesmo, quer um momento de distração, quer sair de casa.
E aí, sem cobrança, mas eu tive esses marcos, assim, foi um incentivo pela empresa, depois aí eu quis me sentir um pouco mais ativa, já estava um tempo sem fazer, é, tinha muito tempo, às vezes, também que a Lara tinha nascido, estava sem praticar nada, então quis retomar a dança, por exemplo, que era pelo menos alguma forma de voltar à atividade, porque eu fiquei muito tempo só dedicada a ela, e acabei fazendo dança com ela um tempo também, porque eu não queria abrir mão, assim, eu chegava do trabalho, e aí abri mão de estar com ela para ir fazer uma atividade, então eu fiz dança com ela. Então a gente fez sapateado muito tempo juntas. Então, assim, é achar formas, né? Então eu tive alguns incentivos diferentes, mas não sei exatamente o marco, assim, não. Entendi. Ótimo. Eu fiquei muito feliz de você compartilhar aqui que um incentivo, nem não foi um marco, né, mas foi um incentivo, foi a empresa em que você, as empresas, né, que você trabalhou. Hoje, falando de autocuidado, eu comecei a me deparar muitas vezes com um conflito que as pessoas criam na cabeça delas que não existe entre desempenho profissional e autocuidado. Como se a pessoa que busca o autocuidado, ela não tem desempenho profissional. Né? E na realidade, a maior parte das pessoas com as quais eu convivo, e eu inclusive, as práticas de autocuidado melhoram o meu desempenho profissional. E as empresas que genuinamente incentivam isso, né, elas têm um impacto muito positivo nos funcionários. E é importante ver o seu relato, de fato, uma empresa teve um impacto positivo em você, né? Mudar um comportamento, que seja questão do café, lá, o ambiente, né, em que a gente está, dependendo dos hábitos que ele promove, ou você toma café para conseguir virar à noite trabalhando, ou ela pode promover você deixar de tomar açúcar do seu café, para ter mais saúde, mais performance e conseguir até fazer mais sem ter que virar à noite trabalhando, entende? Tem outras coisas que também vieram desses incentivos, assim, eu lembro da época que hábito que eu trouxe de lá, que era isso, era uma mudança de hábito para autocuidado mesmo, né? Desabilitar todas as notificações de celular, colocar aquele hora de dormir no celular, então 9 horas da noite meu celular desabilita todas as funções, né, de chamada, de Instagram já não tem mesmo, então são coisas assim, em vez de você continuar no celular, então ter 10 minutos de pausa antes de dormir, de ler um bom livro, de ter um momento com a família. Então, acho que, e de fato a empresa reconhece isso, né? Eu acho que até hoje é um programa que é muito ativo na empresa. E acho que depois da pandemia as empresas também mudaram um pouquinho o pensamento sobre isso. Acho que é uma prática que eles viram que gera resultado mesmo. As pessoas. É muito importante cuidar da saúde, do autocuidado dos funcionários, né? Isso não vai roubar o tempo da pessoa Jamais. ser produtiva, gente. Vai melhorar até a produtividade dela. É o que eu vou te falar. Marina, teve algo que você falou que eu ia comentar também, mas eu confesso que eu me esqueci aqui, porque sua fala foi tão rica, né, com várias boas práticas, né, que você compartilhou aqui. Então, finalizando o nosso processo, eu odeio quando eu esqueço uma pergunta, que eu fico Depois você assim, volta. assim, na hora que eu terminar a live, eu vou Você vai lembrar dessa lembrar. pergunta. Eu não queria ter feito ela, mas Imagina. né? Depois a gente continua conversando. Se eu lembrar, eu te faço, nem que seja só nós duas lá no WhatsApp. Tá bom. Quero te agradecer muito, viu, a sua participação. A troca foi mais que enriquecedora. Falei que você é um exemplo mesmo, sabe? Para aquilo que a gente propaga aqui, de ser. E você ainda se tornou um exemplo ainda maior para mim, agora que a gente chegou no final dessa conversa. Porque, de fato, você articula muitas atividades profissionais e, ao mesmo tempo, você tem, hoje, você vive, né, na prática, todas essas práticas que você mencionou aqui de autocuidado, com essa flexibilidade que você falou, não é pra gente virar carrasco da gente mesmo, né? Então, se eu não conseguir 2 semanas na academia, gente, o importante não é você ser aquele Caxias chato consigo mesmo. É você não abandonar o autocuidado, né? Estar sempre atento, fora do piloto automático, se percebendo principalmente, né? Percebendo as suas necessidades. Eu falo, inclusive, que tem dias que, ao invés de você levantar mais cedo, igual você falou, para poder ir à academia, você vai sentir que seu corpo ele precisa dormir um pouco mais. Isso também é autocuidado, né? Não é você começar a virar um carrasco que você precisa cumprir todos os checklists.
é você de fato estar mais conectado às suas necessidades físicas, mentais, espirituais, emocionais, nutrindo isso de forma mais consistente, como você mencionou aqui, mas com essa flexibilidade, né? Porque nós somos seres humanos, a gente não é máquina. Né? E com esse compromisso com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, só tenho que te agradecer. A conversa foi riquíssima, trouxe muitos aprendizados aqui em relação à carreira profissional e também em relação ao autocuidado, ao bem-estar, que é algo que a gente tem promovido aqui. Quer deixar uma mensagem final para as mulheres que vão te assistir? Fique super à vontade para deixar a mensagem que você desejar. Primeiro, só agradecer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Acho que é sempre rico quando a gente compartilha histórias, né? Assim, independente quais são. A gente é uma rede mesmo, assim, uma se apoia, uma inspira a outra. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Sei que tem muitos amigos que estão aqui, ou muitas pessoas também que vão assistir. E se é isso, se a gente puder contribuir de alguma forma com trocas de experiências, compartilhamento, eu acho que é isso que fortalece a gente. Eu só acho que assim, tentar, reforça a questão da gente buscar essa leveza, da gente, se a gente quiser alguma transformação, para a gente começar uma transformação com a gente mesma, né? Então, assim, se conhecendo, para a gente dando um passo de cada vez, mas fazendo a transformação com a gente mesmo, para a gente conseguir transformar as pessoas à nossa volta, para a gente ser inspiração, para a gente continuar inspirando, a gente continuar se inspirando em outras pessoas. Então, só agradecer aí e me colocar à disposição. Ótimo, muito obrigada, Marina, de Obrigada a coração você, mesmo. Uma live imagina. riquíssima. Eu queria, assim, reenfatizar tudo que a Marina trouxe em relação às práticas de autocuidado, que é possível, gente, a gente articular diferentes atividades na nossa rotina e nutrir o nosso bem-estar, né, para a gente se sentir mais bem com a gente mesmo. Então, quem assistiu, está aqui até o final, quiser reassistir a live, a gravação vai ficar disponível no YouTube. Depois eu divulgo aqui para vocês novamente. E quem está assistindo a gravação, muito obrigada também por nos acompanhar.